Hoje nós teremos o privilégio de sermos incentivados a viver tudo aquilo que nós cantamos aqui hoje. Tudo que nós cantamos aqui hoje. Parecia até que estava alinhado, sincronizado, mas estava, né? O Espírito é o mesmo. E que o Senhor continue nos conduzindo a uma vida de intimidade com o Senhor. Hoje nós seremos confrontados e incentivados. Muito obrigado. E incentivados por uma pessoa que teve um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com o Senhor. Uma pessoa que, apesar de todo o contexto, toda a dificuldade, ela viveu um verdadeiro encontro com o Senhor. Apesar, inclusive, das suas incredulidades, ela teve um encontro com o Senhor. Apesar da sua condição social, ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E esse encontro foi suficiente para marcar a vida dela. E, na verdade, não marcou apenas a vida dela, como marcou a vida das pessoas que viviam ao redor dela. E talvez eu e você, nessa noite, a gente precisa entender a importância de viver um encontro com o Senhor. O tema dessa ministração, o Senhor colocou no meu coração depois de uma experiência que nós tivemos. E o tema é a fé dos incrédulos. A fé dos incrédulos. Alguns dias atrás nós tivemos uma experiência de repente, estarmos com uma família e foi solicitada uma oração e durante aquela oração o Senhor foi ministrando aos corações, foi trazendo conhecimento sobre o que se tratava daquele pedido de oração, daquele pedido de socorro. E ali o Senhor se fez presente, ali o Senhor se manifestou em uma sala com alguns irmãos daqui da igreja, e a glória do Senhor se revelou através de alguns irmãos, e até que quem não era servo do Senhor e estava presente ali, sentiu a presença do Senhor, revelou a presença do Senhor, incentivou para que o Senhor se fizesse presente. E no final, depois da operação, de alguns sinais, aquela pessoa não quis se conectar com o Senhor. E no final, aquela pessoa não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu fiquei muito impactado com aquele desfecho, porque a expectativa de todos que estavam naquela sala, de quem conhecia a família, de quem nos procurou para que houvesse um momento de oração, de um dos familiares que nem cristão era, mas entendia a importância de conduzir aquela vida ao altar do Senhor, e incentivou que aquela pessoa procurasse o Senhor, e o Senhor se manifestou, e o Senhor se revelou, e no final, aquela pergunta: mas você aceita, você permite que o Senhor reine e habite no seu coração? Não. E aquilo doeu no meu coração, porque quantas vezes eu e você falamos não para o Senhor? Quantas vezes eu e você, cheios de fé, crendo que Deus tem poder para operar sinais e maravilhas, crendo que Deus é fiel, crendo nas promessas do Senhor, e em determinados momentos nós falamos não para o Senhor. Mas talvez não tenhamos ou tivéssemos a coragem daquela mulher de se posicionar. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4. A minha versão é NTLH, tá? João capítulo 4, mas antes da gente entrar no texto, nós cantamos aqui, né, que Ele cresça. E pouco antes desse texto, e o Senhor falava ao meu coração mais cedo, e a minha esposa orou por isso mais cedo. João, lá no capítulo 3, no verso 30, diz: Ele deve se tornar cada vez maior, e eu cada vez menor. Foi o que nós cantamos aqui, que Ele cresça
e que eu diminua. E eu queria que você declarasse isso nesse momento. Que Ele cresça, que eu diminua. Mais uma vez, que Ele cresça, que eu diminua. Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse. E assim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria, e chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Aqui nesse início do texto, na qual nós vamos nos encontrar com uma mulher que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, nós precisamos entender que, naquela ocasião, uma multidão se formava por entender que Jesus atraía mais atenção do que propriamente João. E João, ele já profetizava sobre a vinda do Messias, ele já profetizava sobre a salvação que haveria nele, e ele incomodava muitas pessoas que criticavam e eram confrontadas pela palavra que Deus trazia através desse profeta, do profeta João. E Jesus, ele sai daquela região, daquele local, porque o Espírito Santo testificou a ele que não era chegada a hora de fazer grandes alardes, não era chegada a hora de haver uma exposição em massa, não era chegada a hora de fazer movimentos, porque o tempo que Deus determinou para todas as coisas ainda haveria de se cumprir. E então Jesus sai daquele local e passa por Samaria. E o texto vai dizer que no caminho Jesus teve que passar por Samaria. Mas Samaria não ficava na direção para onde Jesus estava indo. E por qual motivo Jesus precisou passar por Samaria? Por qual motivo Jesus precisou passar por aquele trajeto? Por qual motivo Jesus precisou, durante aquela caminhada, parar em um ambiente, que não fazia parte da sua trajetória, ou da trajetória em que os seus acompanhavam Jesus? Na aprendizagem da palavra, no conhecimento da palavra, em conhecer e experimentar tudo aquilo que Jesus ministrava. Porque havia uma vida nos planos de Deus. Havia uma vida nos planos de Deus. E aquela vida precisava ser alcançada. Aquela vida precisava ter um encontro com Deus, como eu e como você. E o texto vai relatar que Jesus estava cansado, relatando a humanidade de Jesus, não diferente de mim, não diferente de você. E quantas das vezes nós estamos cansados, nós nos colocamos, numa condição de fadiga, talvez, ou diversas atividades e prioridades no nosso cotidiano, que nos levam realmente ao cansaço físico. E Jesus, ele precisou parar nesse lugar. Quantas vezes o Senhor nos direciona para lugares, pelas condições que nós vivemos, e às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Mas em todas as ocasiões em que estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, todas elas serão oportunidades para revelar a glória de Deus. Amém? E continuando o texto diz: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dá-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Ou seja, Jesus estava sozinho naquele ambiente quando a mulher chegou, com um vaso na mão, um jarro na mão, e através daquele jarro, daquela ferramenta, Jesus pediu para que ela o servisse. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos.
E ela disse: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Naquela ocasião, na verdade, há muito tempo, em que os assírios assolaram Israel e os israelitas se dissiparam e foram para essa região, e nessa região eles se relacionaram culturalmente com outros povos, com povos pagãos, e então os judeus que haviam se deslocado para lá e havia criado essa relação, esse vínculo com essas pessoas, criaram também para si um templo destacado da onde o Senhor tinha direcionado, lá no Monte Gerizim. E aquela mulher judeia que vivia em Samaria, ela estava completamente à mercê da sociedade. Por quê? Porque os judeus repreendiam eles, os judeus não gostavam de nem passar por ali, evitavam aquele trajeto, exatamente por causa dessa ruptura, porque eles escolheram outro lugar para fazer o seu templo, para fazer a sua adoração. Eles criaram uma cultura diferente daquilo que os judeus receberam da parte do Senhor. E quantas vezes nós, como irmãos, como cristãos, ou como seres humanos, nós também criamos barreiras. Quantas vezes nós, por culturas diferentes, por herança diferente da parte do Senhor, dos nossos familiares, quantas vezes nós criamos barreiras e nós simplesmente evitamos ter contato com determinadas pessoas, nós evitamos nos relacionar com determinadas pessoas, nós evitamos falar até mesmo do amor de Deus com determinadas pessoas, porque entendem diferente, pensam diferente, interpretam a palavra de maneira diferente, e por muitas das vezes, eu e talvez você, nós não vivemos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, porque permitimos que as barreiras sociais, as barreiras culturais sejam um impedimento, ou se tornem um impedimento de distância e afastamento para a manifestação do poder de Deus. E então, aquela mulher, obviamente que uma mulher, ela não deveria andar sozinha, e não era comum também que naquele horário, próximo ao meio-dia, as mulheres fossem buscar água, porque era muito quente naquela região, e as mulheres costumavam ir ou cedo ou bem tarde para fugir do sol. E naquele momento, que coincidência, né? Que coincidência, naquele momento em que Jesus parou para descansar, não tinha com que buscar água, chega uma mulher com o recurso que era necessário, e através daquele recurso, Jesus se apresentou a ela, pedindo algo que ela pertencia. Jesus, como homem, ele poderia ter se oferecido para fazer, ele poderia ter arrumado um jarro para pegar água para ele, mas ele se apresenta pedindo algo que ela tinha, pedindo algo que ela pertencia. E é da mesma maneira que Jesus me encontrou, é da mesma maneira que Jesus te encontrou, é da mesma maneira que Jesus se apresenta nessa noite. Jesus, ele se apresenta da sua forma mais simples, mais genuína, para pedir uma única coisa que só você tem, que é o seu coração. Jesus, nessa noite, ele está nos apresentando, se apresentando a nós, pedindo a única coisa que eu e você temos, que é o nosso coração. E o texto vai discorrer aqui. Versículo 10, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, o presente que Deus tem para você, você é quem me pediria água da vida. E em algumas traduções, ou na interpretação daquela mulher, obviamente que água da vida, já que ela não sabia de quem se tratava, e hoje nós sabemos quem é Jesus Cristo, mas quando Jesus responde a ela sobre o presente que Deus quer dar, e a água limpa, a água viva, a água pura, que Ele quer derramar, que Ele quer abençoar aquela vida,
quando Jesus se apresentou a mim e a você, Jesus, ele revelou o plano perfeito de Deus. Aquilo que ele queria fazer na minha vida, aquilo que ele queria fazer na sua vida, o plano de redenção, o plano de restauração, para dar tudo aquilo que eu e você tanto desejamos, que é desfrutar de uma vida eterna, né? Desfrutar de uma vida perfeita no Senhor. E ele, quando se apresenta para ela e diz para ela quem ele é, da parte de quem ele foi enviado para aquele lugar, ele falou em nome de Deus. Ele disse que Deus queria dar um presente a ela, e aquela mulher, com a sua cultura, com o seu estado social, com a sua condição, a sua herança emocional, ela vai responder a ele no 11: mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Quando Jesus fala para ela da parte de quem ele foi enviado, quando Jesus fala para ela do presente que Deus queria entregar a ela, quando Jesus fala que ele poderia dar uma água mais pura e mais limpa para ela se saciar, ela questiona sobre quais meios, quais condições. E aí tem um pastor amigo nosso, chamado pastor Eduardo, que nessa hora eu imaginei que Jesus, ele teria essa reação, dizendo: tem gente que entende, tem gente que não entende, tem gente que já entendeu e tem gente que vai demorar um pouquinho mais para entender. E Jesus, com toda a paciência, cansado, com sede, ele tendo que se explicar, ele tendo que contornar toda uma barreira, toda uma rigidez no coração daquela mulher, ao invés de apenas ter a sua sede saciada, ou ele ser recebido de braços abertos, ela projeta para ele tudo aquilo que ela tinha, além daquele vaso. Tudo aquilo que estava por trás daquele vaso de água que ela queria carregar. E quantas das vezes eu e você dizemos não para o Senhor, na primeira vez que Deus fala conosco? Quantas das vezes eu e você falamos ou damos justificativas, ou o Senhor, ele quer fazer algo na sua vida, ele quer transformar algo, e eu e você, nós justificamos, nós conseguimos driblar as intenções do Senhor para a nossa vida. Eu e você, nós já temos certeza daquilo que ele deseja fazer em nós e através de nós, mas quantas vezes o Senhor se apresenta, o Senhor se revela, o Senhor nos pede o coração para nos entregarmos a Ele, e nós apenas despejamos nele tudo aquilo que está enraizado no nosso coração. Quando ela falou do poço de Jacó, ela estava falando da herança que foi deixada para o povo dela. Ela estava falando de toda a bagagem, de toda a história que fez com que ela chegasse até ali e desfrutasse daquela água. E a água do poço, ela não é viva, a água do poço ela não é tão limpa, a água do poço ela não é tão pura. E quando Jesus revela a ela que deseja dar a ela água pura, água limpa, ela diz para Jesus que o que ela tinha era melhor. Ela fala para Jesus que do jeito que ela está, já está bom. Ela fala para Jesus que aquilo que deixaram para ela já é suficiente para ela viver a vida dela, para ela sobreviver na condição dela. Ela literalmente aceitou a condição que foi imposta para ela. A Andriele está aí? Na tarde de hoje, a Andriele pregou mais da metade do sermão de agora de noite. E o Espírito Santo testificou a história de vida dela, o testemunho dela sobre essa condição. Quando nós recebemos algo da parte do Senhor, mas no nosso coração nós endurecemos e criamos barreiras. No nosso coração nós damos justificativas para que Deus não acesse e não transforme o nosso coração. Essa mulher samaritana, ela poderia simplesmente ter servido a água a ele e pegado a água e ido embora. Mas ela quis confrontar, ela quis responder. Eu ia brincar, não sei se eu posso brincar, mas nada contra as mulheres.
Existe uma característica predominante na mulher, né? Não precisa olhar para ela não, Marquinhos. Existe uma característica predominante na mulher, né? De falar, às vezes, mais rápido do que pensa, mas tem homem que é pior do que mulher. Não pensa e já falou, né? Para de cutucar quem está do teu lado. Aquela mulher, ela estava tão cheia, tão sobrecarregada, tão angustiada. É igual quando você passa por alguém e pergunta se está tudo bem. Todos os dias, todos os dias temos aflições, todos os dias nós temos dificuldades, sofremos pressão, nós somos pressionados, perseguidos, não é verdade? Todos os dias nós nos daremos ou teremos que lidar com circunstâncias diversas, mas quando o Senhor se apresenta, indicando que existe algo da parte do Senhor para nos agradar, para nos alegrar, como nós reagimos quando o Senhor se apresenta? Será que nós vamos persistir como essa mulher, de justificar que por mais que Ele oferecesse algo melhor, aquilo que eu tenho já é suficiente? Por mais que Ele dissesse, olha, eu tenho mais para você, olha, eu tenho uma situação, eu consigo te promover a uma situação melhor. E quantas vezes o Senhor bate a nossa porta, Ele se revela a nós, e nós não aceitamos aquilo que vem do Senhor. Quantas das vezes nós questionamos, nós confrontamos, a ponto de não receber, no tempo que poderia ser possível, aquilo que Deus preparou para nós. Que eu e você não sejamos teimosos com o Senhor. Que eu e você não sejamos resistentes contra o Senhor. Que eu e você não sejamos insensíveis à voz do Senhor, aos planos do Senhor. Quantas vezes o Senhor quis te usar, quantas vezes o Senhor quis dar algo surpreendente na sua vida, fazer com que você se surpreendesse com a glória de Deus, mas você não permitiu, por não estar sensível ao plano perfeito do Senhor. Quantas das vezes eu rejeitei no meu coração receber o melhor de Deus, por insegurança, por incerteza, por frustrações do passado, o que seria capaz de nos fazer incrédulos, mesmo tendo fé como cristãos? O que seria capaz de destruir a nossa fé, de abafar a nossa fé, de limitar a nossa fé? Quantas frustrações eu e você já passamos? Quantas dificuldades nós já passamos? Quantas situações desagradáveis nós já vivemos e ainda viveremos? Mas nada disso pode ser suficiente para limitar a nossa fé, para impedir a nossa fé em desfrutar aquilo que o Senhor deseja projetar para nós. O interessante é que a mulher samaritana, essa mulher que vivia em Samaria, ela tinha temor ao Senhor. E nós vamos continuar lendo a partir do verso 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E lhe dá a vida eterna, uma fonte de água viva, que nos leva à vida eterna. Tudo que nós cantamos ainda há pouco. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Como Jesus é paciente com você. Como Jesus é paciente conosco. Como Jesus é insistente em revelar a glória de Deus na minha vida e na sua vida. Por muito menos eu e você já teria desistido de conversar com essa mulher. Por muito menos eu e você já estaríamos impacientes com esse irmão que tem dificuldade de viver aquilo que Deus planejou, que tem dificuldade em aceitar, que tem dificuldade em se posicionar assertivamente na presença do Senhor. E é que Jesus, mais uma vez, deve ter pensado: tem gente que entende, tem gente que não entende, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados, amém? 16.
Aí Jesus já perdeu um pouquinho da paciência e o Espírito Santo revelou ao Senhor tudo aquilo que era necessário para que aquela mulher parasse de buscar as coisas materiais para aceitar as coisas espirituais. Quando Jesus fala da fonte de água viva, quando Jesus fala da vida eterna, a resposta dela se limita a uma fonte de águas naturais. A mente dela se projeta dentro daquilo que ela poderia ver, dentro daquilo que ela poderia tocar, dentro daquilo que ela poderia alcançar e desfrutar pessoalmente dos benefícios. Quantas vezes nós desperdiçaremos o sobrenatural porque estamos apegados ao natural? Quantas vezes nós nos agarramos àquilo que é a nossa segurança, talvez um emprego, talvez uma renda, talvez uma condição social favorecida, talvez uma estabilidade onde você mora, ou buscas pela sua formação, por conseguir algo mais, por ter algo mais. Felipe Mateus falou aqui na semana passada, né, sobre paraísos mentirosos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E até aí está tudo bem. Mas pode ser assim no sobrenatural de Deus. Pode ser assim na presença de Deus. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu recebo, mais eu quero da presença de Deus. E aqui essa mulher estava insistindo em tirar o seu próprio proveito. Ela não estava preocupada com Deus, com o presente de Deus, e nem com o que Deus queria fazer na vida dela. Ela, mais uma vez, insistia em falar para o Senhor: eu preciso disso, eu preciso daquilo, é isso que eu necessito e eu desejo receber. Quantas vezes o nosso coração, a nossa limitação humana, faz a gente pedir ao Senhor coisas que são passageiras? Quantas vezes nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé naquilo que é passageiro? E o Senhor deve olhar para mim, deve olhar para você, não que nós não devamos pedir a Ele, mas a nossa esperança, ela não pode ser depositada, ou debruçada naquilo que nós podemos ver, porque isso é muito pouco para o Deus da nossa salvação, isso é muito pouco para o Deus que transforma a vida, para o Deus que deu o seu próprio Filho por mim e por você, e nós ainda nos condicionamos apenas às coisas básicas do nosso dia a dia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um presente para você. Receba o presente. Fala de novo, que ela pode não ter entendido. Receba o presente. Tem gente que tem dificuldade de receber presente. Eu não sei se isso acontece com você. Tem gente que recebe presente e fica: não precisa não. Não, poxa, não, peraí, não, deixa eu... Sabe? Tem gente que tem dificuldade de receber presente. E aí quer que a pessoa entregue depois, quer que a pessoa entregue algo mais simples. Tem gente que tem dificuldade. E quantas vezes eu deixei de desfrutar do cuidado do Senhor, porque eu achava que o que eu tinha já era suficiente. Mas Deus tem mais, amém? E continua o texto, quando Jesus diz: vá buscar o seu marido, disse Jesus. E ela responde: não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Olha como o Espírito Santo... Pode falar que é fofoqueiro, pastor? Não, né? Olha como o Espírito Santo, ele tem pressa em falar a verdade. Melhorei, né? Olha como o Espírito Santo tem pressa em falar a verdade acerca de você, acerca de mim. Quando a gente fica dando muita enrolação, quando a gente fica querendo justificar para o Senhor ele vai revelar a verdade, ele vai ressaltar a verdade. E aí eu pergunto a você: você prefere ouvir da parte de Deus diretamente, ou você prefere que Deus use alguém para falar a verdade a seu respeito? Como nós esperamos ser confrontados pelo Senhor?
Porque às vezes nós estamos orando numa zona de conforto. Senhor, usa alguém para falar comigo, usa alguém para revelar a direção, usa alguém para falar dos teus planos, e o Senhor quer falar pessoalmente com você. O Senhor, o plano que Ele tem para você é para você, não é para mais ninguém. Ele não precisa compartilhar a tua história com alguém, porque o que Ele sabe a seu respeito é muito maior do que o que você mesmo conhece. E Ele tem pressa em nos impulsionar, nos direcionar para cumprir o propósito na qual Ele nos chamou. Amém? E então a mulher responde, verso 19: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Olha o que ela diz para Jesus. Então você deve ser um profeta. E por que ela disse isso? Quantos homens de Deus foram usados para falar com aquela mulher? Quantas pessoas foram usadas por Deus para exortar aquela mulher? Quantos servos do Senhor foram coluna, foram brecha na vida daquela mulher, para que ela se redimisse, para que ela buscasse a presença de Deus, para que ela adorasse a Deus verdadeiramente, para que ela deixasse as coisas, os pecados, para que ela deixasse os costumes que afastavam ela da presença do Senhor. Quando ela diz que Jesus devia ser profeta, porque ela tinha o histórico do que o profeta fazia, de como Deus usava os profetas, e aqui ela revela também uma tristeza, ou uma amargura, ou uma frustração, porque ninguém gosta de ter o seu pecado revelado, ninguém gosta de ter o seu pecado apontado, ser colocado o dedo na ferida, ninguém gosta que alguém, por mais próximo que seja, aponte o seu erro, aponte a sua fragilidade, aponte aquilo que você precisa mudar. Em determinadas ocasiões, quantas vezes nós, como família, entramos em conflito, porque a esposa quer provocar o marido a uma mudança de vida, porque o marido quer encorajar a esposa a uma mudança de vida, porque os pais querem que os filhos tenham uma mudança de vida, porque os filhos querem que os pais tenham uma mudança de vida, e nós reagimos mal, e nós não aceitamos a intenção de Deus através de quem está próximo a gente. Quantas pessoas mais nós esperaremos ouvir da parte do Senhor, para que a gente tenha uma posição diante de Deus? Quantas vezes mais eu e você estaremos postergando ou prolongando ter áreas tratadas, ter áreas restauradas, porque não queremos nos posicionar? E aí nós justificamos ou direcionamos, colocamos culpa em pessoas que são usadas por Deus para nos elevar à intimidade com o Senhor, mas recebemos mal. Quantas das vezes nós nos comportaremos como essa mulher, que o Senhor revelou a ela aquilo que Ele veio fazer naquela ocasião? Ele proporcionou, Deus construiu o cenário perfeito, para que Deus, através de Jesus e o Espírito Santo, transformasse a vida dela, no secreto. Os discípulos não estavam ali, as mulheres não estavam ali, e de forma pessoal, direta, o Senhor confrontou aquela mulher. E diz assim, no verso 21. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse mundo, que o adorem desse modo,
pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não existe desculpa para a gente não desfrutar da intimidade com o Senhor. Não existe desculpa para a gente não fazer parte do corpo de Cristo. E é notório para muitos de nós quantas pessoas nunca mais voltaram a ter comunhão com a igreja após a pandemia. Quantos cristãos, quantos que nós conhecemos, não conseguem mais pisar numa igreja, se relacionar como igreja após a pandemia, com a justificativa, o argumento de que Deus está em todo lugar, podemos adorar a Deus em todos os lugares, mas na verdade é uma justificativa ou uma cilada de Satanás para que essa pessoa não aprenda a ser cristão, para que essa pessoa não aprenda a ser transformada através da comunhão. Quantas vezes eu e você barganhamos com o Senhor de que podemos ficar no nosso conforto de casa, porque assistir o culto, assistir a live é suficiente para eu sentir a presença de Deus. Quantas das vezes eu e você deixamos de ser usados por Deus, porque preferimos e escolhemos o lugar que nós queremos adorá-lo. Mas na verdade o que Jesus diz é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Meu irmão, se Deus te usa em espírito e em verdade na sua casa, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer que Ele também deseja usá-lo ou receber a sua adoração em espírito e em verdade nessa casa de oração. Na casa de oração, quando nós nos reunimos, a liberdade do Espírito Santo no nosso meio faz com que Deus nos use, ou Deus use alguém para nos abençoar. E quando nós não estamos aqui, nós não pertencemos ao corpo de Cristo, nós abrimos mão do presente de Deus. Nós estamos abrindo mão do que Deus deseja derramar na nossa vida. Nós estamos dizendo para Ele que sozinhos somos suficientes, como essa mulher respondeu a Ele. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, Ele nos explicará tudo. Talvez você ainda não tenha entendido a parte de Deus para a tua vida. Talvez você ainda não tenha propriedade ou não tenha convicção de quando é o Senhor que está falando com você. Talvez você tenha dúvida sobre quem está falando ou da parte de quem. E essa insegurança faz com que você esteja insensível aos sinais de Deus. Ele falou da parte de Deus, Ele falou de vida eterna, Ele falou de presente, Ele falou de uma fonte de vida, de águas vivas, e ainda assim, ela não entendeu que Ele era o Redentor, que Ele era o servo do Senhor, o Messias. E aí então Jesus teve que ser direto a ela. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Diga assim: Jesus fala comigo. Fala de novo: Jesus fala comigo. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? E por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Depois de Jesus se revelar, de Jesus testificar a sua vontade, o plano de salvação, de restauração da sua vida, aquela mulher, ainda assim, ela correu, surpresa, impactada, mas ainda com uma incredulidade no seu coração. Será que é realmente o Cristo? Será que é realmente da parte de Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu abandone? Será que é isso mesmo que eu preciso fazer para que Deus me conduza no plano perfeito? Será que é esse hábito que eu preciso deixar? E às vezes nós
não desfrutamos da plenitude do Espírito Santo, porque ainda resistimos, por mais que o Espírito se revele, por mais que nós evidenciemos a manifestação do poder de Deus, às vezes o nosso coração é insistente na incredulidade. E o Espírito Santo, ele deseja tratar isso em nós. Amém? Quando ela larga o vaso, o texto nem vai dizer que ela deu água para Jesus, né? Cansado, com sede. Mas a intenção de Jesus não era beber água, não era descansar, não era se alimentar, era desfrutar de um encontro verdadeiro com aquela mulher. E então, diz o texto, enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Os discípulos que andavam com Jesus, ainda da mesma forma que a mulher samaritana, estavam preocupados com as coisas terrenas. Estavam preocupados com as coisas dessa terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que negligenciar, não é isso. Mas Jesus, ele vai deixar muito claro que mais importante do que a comida, do que a bebida, é anunciar o reino de Deus aqui na terra, é revelar a glória de Deus através de alguém que se arrepende dos seus pecados, de alguém que recebe Jesus no seu coração. E enquanto isso não acontece, não há motivo de descansar, não há motivo de parar, não há motivo de estar disperso com as suas próprias necessidades. E Jesus então diz para eles: apressem-se, despertem, porque existe uma colheita a ser feita no nosso meio. Existem pessoas que carecem de ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas na nossa igreja que ainda precisam ser tratadas de determinadas áreas, e requer que você, que eu, estejamos sensíveis à voz de Deus, para viver aquilo que o Senhor planejou para nós. E o texto vai continuar: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Hoje de manhã a irmã Silvia, cadê a irmã Silvia? Está por aí, né? A irmã Silvia compartilhou um testemunho dela. E quantas pessoas creram só por ouvir o testemunho dela. Assim como os samaritanos, quando aquela mulher, que era adúltera e ela não tinha mais a sua família construída, ela era apartada da sociedade, ela era mal vista entre as mulheres e desprezada pelos homens. Quando ela corre pelo povoado, pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, falando em nome de Jesus, falando em nome do Messias, muitos creram, independente de quem era aquela mulher, independente do que ela havia feito no passado, independente da vida que ela tinha até então. Quando nós revelamos a glória de Deus, pessoas que estão à nossa volta serão transformadas, pessoas que estão à nossa volta serão impactadas, pessoas que estão à nossa volta serão surpreendidas por ver que o Senhor mudou o nosso jeito de andar, mudou o nosso jeito de falar, mudou o nosso jeito de se posicionar, mudou a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Como aquela mulher que era excluída, que não tinha relacionamento com aqueles que estavam no povoado, como que ela se apresentou? Ela era transformada, ela já estava transformada, porque ela foi impactada pelo Espírito do Senhor.
ela foi impactada pela palavra do Senhor, ela foi alcançada, ainda que ela não entendesse, mas no coração dela já ardia, porque ela esperava pelo milagre da parte de Deus. Ela esperava a vinda do Messias. Ela era uma religiosa. Ela ouvia da parte do Senhor, ela sabia que havia uma promessa de que o Messias viria, e quando ele viesse, ele iria resgatar os seus. E ela se apegou a essa palavra, e quando Jesus revelou, ainda que ela relutasse, o coração dela queimava, o coração dela ardia. Ela não foi indiferente, ela não foi insensível, ela simplesmente foi por onde lhe coube compartilhar as boas novas. Quantos encontros eu e você precisamos para compartilhar as boas novas? Quantos encontros com Jesus? Quantos encontros com a palavra? Quantas manifestações do Espírito Santo eu e você aguardaremos para sair anunciando a glória de Deus? Quanto tempo nós perdemos porque nós não temos essa animosidade de falar dos benefícios que o Senhor tem tido conosco? Quanto tempo nós perdemos, quantas vidas estão se dissipando à nossa volta, porque nós não abrimos os nossos lábios para testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida? Quantas vezes estamos tão preocupados com as nossas coisas, nossas necessidades ou nossas limitações, que nós não nos entregamos verdadeiramente a Ele, não fluímos no rio, não mergulhamos no rio, porque nós queremos condicionar até que ponto eu desejo desfrutar da presença dEle, até que ponto eu tenho que me entregar a Ele. Será que é só vir à igreja? Será que é só ouvir uma oração? É só participar de um grupo de WhatsApp? Será que é só aceitar, levantar a mão e dizer que aceitou Jesus no coração? Nós precisamos ter esse posicionamento todos os dias. Ao acordar, nós precisamos ter essa posição diante do Senhor. Ao sair de casa, nós precisamos ter a certeza da nossa identidade no Senhor. E se por algum motivo você ainda não teve o privilégio de ter esse encontro com Jesus, Ele veio até você. O nosso Senhor se apresenta a você nessa noite. E existe um presente especial da parte de Deus para a sua vida. Ou talvez você até já tenha aceitado Jesus, já tenha recebido Ele no seu coração, mas as dificuldades do dia a dia tiraram as suas forças de abrir o presente. Às vezes a religiosidade, às vezes a frustração com alguma instituição religiosa, com algum líder religioso, faz com que você viva com reservas diante de Deus. E você questiona, e você justifica, e eu e você lamentamos por não viver na verdadeira intimidade com Cristo. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Como você reconhece Jesus? Depois dele se apresentar, depois dele se revelar, depois de você ouvir falar da parte de alguém, depois de você ouvir falar diretamente da parte dele. Como você reconhece Jesus na sua vida? Como você declara Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é o Salvador do mundo, é o Salvador da minha vida, é o Salvador da sua vida. Ele veio ao mundo apenas por esse propósito, com esse objetivo, e eu e você não podemos negligenciar a entrega total de Jesus naquela cruz. Eu e você não podemos negligenciar o quanto Jesus se entregou por mim e por você. Jesus, ele não foi parcial na sua entrega.
Ele entregou tudo o que tinha, mas a única coisa que Ele pede nessa noite a você é o seu coração. A única coisa que Ele quer de você é o seu coração. Ele não está preocupado com os seus bens, Ele não está nem preocupado com os seus problemas, porque Ele garante resolver. Ele está preocupado em como está o seu coração. O nosso coração, ele precisa estar no Senhor. Às vezes nós esquecemos que antes mesmo da vinda de Cristo, Deus o revelou através dos profetas. João capítulo 3, 31 ao 36, diz assim: aquele que veio do alto é superior a todos nós, a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz, como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre o caráter de Deus, sobre o fruto do Espírito que molda o nosso caráter. E faz parte do caráter do cristão obediência ao Senhor. Nós devemos a Ele obediência. É o que Ele espera de mim e de você nessa noite. Hoje é uma noite de decisão, não apenas em aceitá-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida, mas em reafirmar que Ele é o nosso Salvador, reafirmar que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. Ele precisa governar as minhas decisões, Ele precisa governar as suas decisões, Ele precisa nos conduzir. Nós precisamos nos permitir ser conduzidos por Ele. Pode ser difícil tomar determinadas decisões, de abandonar o pecado. Talvez você esteja preocupado com as consequências. Talvez você esteja preocupado com o que há por vir. Talvez você esteja preocupado com aquilo que você não conhece. Mas eu vou dizer a você, e eu sou testemunho vivo da parte de Deus, que vale a pena obedecê-lo. Vale a pena abrir mão de tudo que você sabe da parte dele para obedecê-lo e viver aquilo que só Ele pode promover a você. Só o Senhor tem conhecimento de todas as coisas, no céu e na terra. E se Ele está dizendo a você, faça isso, obedeça. Se Ele está falando a você, abra mão disso, obedeça, porque é Ele quem garante a vitória para mim e para você. É Ele quem nos promove a uma vida de vitória, a uma vida de bênção, não para que a gente desfrute de uma vida terrena apenas, mas para que a gente possa celebrar junto aos anjos quem é Deus na nossa vida, como o verdadeiro Senhor e Salvador da humanidade. Deus deu a Jesus sem limites o Espírito Santo, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Eu desejo, eu recebo a vida eterna que Cristo quer me dar. Esse é o presente que Jesus prometeu àquela mulher. Esse é o presente que Jesus anunciou ao povoado. Esse é o presente que Jesus revelou ao mundo. E muitas das vezes ainda não conseguimos pegar o presente e ter propriedade dele, porque temos medo de romper o embrulho. Nós precisamos, e estamos aqui para isso, para vencer barreiras, quebrar muralhas em nome de Jesus. João capítulo 11, 40. Mateus Alisson deu spoiler hoje de manhã. João capítulo 11, versículo 40. Quem crê, você crê? Pergunta para quem está do seu lado, você crê?
então verá a glória de Deus. Aleluia. Você crê? Então verá a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Creia que Ele que anunciou o plano perfeito, é Ele quem garante o resultado perfeito. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas não é impossível, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. É Ele quem nos garante a vitória, é Ele quem transforma, é Ele quem muda o cenário, é Ele quem corrige, é Ele quem quebra e faz de novo, é Ele quem restaura. E é esse mesmo Deus que está prometendo para mim e para você, que Ele deseja que nós desfrutemos desse presente. Eu quero desfrutar da promessa de Deus para minha vida. Eu quero viver os meus dias, eu quero contar os meus dias, declarando sobre tudo e sobre todos: eu vejo a glória de Deus na minha vida, porque eu creio na promessa dEle. Todos os dias nós precisamos declarar isso ao mundo, porque eu creio, eu vejo a glória de Deus. O encontro no poço, o encontro desprovido, mas genuíno e verdadeiro, ele faz com que a vergonha seja curada, com que o passado seja transformado em um testemunho de superação, redenção e restauração. Superação, redenção e restauração. É isso que o Espírito Santo deseja fazer nessa noite, na minha vida e na sua vida. E nós, nesse momento, nós estaremos adorando ao Senhor. Nós daremos liberdade para o Espírito Santo tratar do nosso coração, para o Espírito Santo quebrar barreiras que existem em nós, para que nós possamos ter um verdadeiro posicionamento. Senhor, eu quero. Senhor, eu aceito. Senhor, eu recebo. Senhor, aquilo que o Senhor me entregou, eu desejo compartilhar. Eu desejo sim ter compromisso contigo. Eu desejo sim ser usado pelo Teu Espírito Santo. Eu desejo sim ser surpreendido pelos presentes que o Senhor deseja me entregar nessa noite. Que nós possamos nos colocar de pé nesse momento, adorar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo que nós somos, e receber da parte de Deus algo mais que Ele preparou para nós, em nome de Jesus.
temos sede. Nada de anormal. Talvez você que está aqui agora, você gostaria de repente passar ali e beber um pouquinho de água. Tem alguém aqui que está com sede dessa água aqui, que gostaria de beber um? Pastor, a hora que eu puder eu vou ali, eu vou beber água. Eu preciso, eu estou com sede. Tem alguém aqui com sede? Com sede? Dessa água que a gente bebe todo dia. Tem alguém? Tem alguém com sede? Tem alguém que gostaria de beber água? Não tem ninguém com sede? Ninguém? Ninguém está com sede? Você está com sede, André? O André está com sede. Tem mais alguém com sede? Levanta a mão. Você encorajou as pessoas. Então vamos lá. Você que está com sede, fica com a mãozinha levantada assim. Eu estou com sede. Agora, quem gostaria de pegar essa água aqui agora e levar para essas pessoas que estão com sede de beber? Quem gostaria de servir esses irmãos queridos? Vem aqui. Aqui, ó, serve lá. Vai servir a quem, André? Isso, serve. Agora, bebe. Bebe, André. Não tem mais copo. Depois você passa ali e você bebe. Amém? Vai voltar a ter sede. Vai voltar a ter sede. Serviu? Foi a Andriele. Vem aqui à frente, por favor. Quem serviu o André? Foi? Vem aqui, por favor. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem muito mais do que apenas água para dar para as pessoas. Muito mais. Muito mais, Daniel. Muito mais. As pessoas precisam do natural, mas as pessoas, elas são formadas por corpo, alma e espírito. Elas precisam do sobrenatural. Nas suas almas há uma sede de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que não está interessado no que a pessoa tem no bolso, mas está interessada na vida eterna dessa pessoa. Depois que a gente tem um encontro com o Senhor, a gente não pode continuar dando só água. Não pode. A gente tem que ir num nível mais além. A gente tem que ir um pouco mais à frente. Sabe por quê? Porque a Evelyn, né? A Evelyn, ela precisa do Espírito Santo de Deus na vida dela. O André precisa do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. Então, ande com as botijas de vocês para pôr água, mas ande com aquelas botijas também cheias de azeite. Carreguem também azeite sobressalente, porque o dono da videira, o noivo, ele vai vir. Ele vai vir. E a gente não pode apenas dar água. A gente não pode, Daniel. Não pode, Andriele. Tem uma menina, Diana, aí, que ela precisa do Espírito Santo no ventre. A gente não pode dar só água. A gente tem que dar mais do que água. Porque há uma fome, há uma sede, há uma necessidade na vida das pessoas. Não é apenas o dorplexo de pirona. Elas precisam do Deus que pode todas as coisas. Eu sei que tem o natural. Eu fui para o centro cirúrgico, mas eu sei que tem o sobrenatural, porque houve reconciliação naquele hospital. Queria que você orasse pela Evelyn, você orasse pelo André. Você já teve um encontro com Jesus? Você tem mais do que água para dar para as pessoas. Mais do que água. Deus quer usar a sua vida, meu filho. Deus quer usar a sua vida.
Deus quer que você que ainda não se batizou, se batize. Você que ainda não se posicionou, se posiciona. Você que está deixando para depois, não deixa para depois, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Em nome de Jesus, tenha água, porque as pessoas têm sede, sim, sede de beber uma água fresca, mas tenha uma comunhão com o Espírito Santo, porque elas precisam do Senhor. E os abençoados, eles abençoam. Os atribulados, eles atribulam. Mas o Senhor te chamou para ser bênção. Você pode dizer amém? O Senhor te chamou para ser bênção. O Senhor te chamou para você derramar na vida das pessoas. Derramar daquilo que está dentro. Daquilo que está dentro. Irmã Mercedes, você pode vir aqui, por favor? Aqui, vem aqui embaixo, aqui. Olha aqui, igreja, olha aqui, irmãos. Diga até onde você conseguia fazer o movimento. Mostra. E segurando assim. Essa irmã teve uma experiência com o Espírito Santo há pouco. Olha o que está acontecendo agora no braço dessa irmã. A Daiane e a Gabi que oraram pela vida dela lá na sala de oração, e o Senhor tocou na vida dela. Você poderia aplaudir a Jesus, irmãos, com força? Mais de 2 anos sentindo essa dor. Pode sentar, irmã querida. Eu acabei de receber aqui agora no meu WhatsApp, enquanto eu estava no culto aqui. Amada família pastoral, tão imensa gratidão. Mais um milagre neste momento. Retirada do dreno e previsão de alta para amanhã. Aleluia, glória a Deus. Nosso querido pastor Edson Quintanilha, que fez o transplante de rins, vai ter alta amanhã, louvado seja Deus. Tem mais alguém que precisa da obra do Senhor na tua vida? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está passando, mas se você quiser vir, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Daiane, vem cá orar. Gabi, vem cá orar. Em nome de Jesus. Chega bem pertinho aqui, por favor. Bem pertinho. Pode orar. Pode orar. Em nome de Jesus. Eu não sei se há algo doendo. Eu não sei se você precisa de um socorro do Senhor. Eu só sei que a gente não tem apenas água para te dar, mas há um rio que corre do trono de Deus. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. De Jesus. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar na minha sede. Uma vez que eu já dá-me de beber, pois tenho sede.
comigo, igreja? Essa semana eu não terei apenas água para dar. Eu vou dar a presença. Eu vou derramar da presença. Repita de novo, essa semana eu não terei apenas água para dar. Eu vou derramar a presença. Eu vou transbordar a presença. Você pode dizer amém? Alguém vai te pedir água essa semana. Você vai lembrar do culto. Alguém vai te pedir um pão, um dinheiro. Moço, você pode pagar um salgadinho ali para mim? Moço, você pode me ajudar nisso ali? Você não vai ter só água para dar. Você não vai ter só água para dar. Você vai ministrar libertação ali. Você vai, sabe, derramar generosidade ali, amor ali, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Deus continue usando a vida do nosso querido irmão André. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aplaudir a Jesus? Podemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Dar o copo d'água, irmãos, é substância. Derramar da presença é o extraordinário. Amém? Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. Já oraram?